O ateu que foi para o céu e o cristão que foi para o inferno. Eram dois irmãos gêmeos, o Mateus e o André. Ambos moravam numa pacata cidade do interior, mas havia algo estranho na vida desses dois irmãos que as pessoas não entendiam, justamente pelo fato do Mateus ser cristão e do André, seu irmão, ser 100% ateu. O Mateus, desde a sua infância, que as pessoas gostavam do seu comportamento, porque ele era um bom filho, um bom aluno, tirava sempre as melhores notas, sempre ajudou os pais nos afazeres domésticos. E quando ele cresceu, conseguiu uma namorada e logo casou com ela. Foi um bom pai de exemplo, né? Era muito bom para a esposa e ele gostava muito de participar de obras de caridade, de ajudar as pessoas. Quando tinha alguém necessitada, quando o Mateus sabia, ele sempre quando podia ia lá e atendia, né, a carência daquelas pessoas que estavam precisando. Sempre estava na igreja, era um frequentador assíduo dos trabalhos da casa do Senhor, participava das santas ceias, enfim, era um bom exemplo. Quando o Mateus chegava, ele abrilhantava o ambiente, transmitia paz para as pessoas davam muita ênfase, davam muita credibilidade na voz do Mateus, porque aparentemente ele era tudo de bom, era tudo que alguém queria, que o seu filho fosse, que seu pai fosse, que, enfim, ele era um exemplo. Já ao contrário do seu irmão André, ele era ateu de carteirinha. Logo na sua infância, as crianças não queriam brincar com o André, porque a linguagem dele era uma linguagem que não era polida, sempre a linguagem de baixo calão, péssimo filho, péssimo aluno, sempre as piores notas era a do André, chegava sempre atrasado e muitas vezes dizia à mãe que ia para a escola e não ia, sabe? Tinha muita inveja do seu irmão Mateus e o seu irmão Mateus sempre pregando a palavra de Deus para ele e ele sempre criticando o seu irmão Mateus. Ele era daquele tipo de ateu que era crítico, porque existe aquele tipo de ateu que não critica a fé dos outros. Porém, o André criticava bastante a fé do seu irmão, dizia coisas absurdas com Deus. Vale salientar uma coisa, que tem pessoas que acham que quando alguém diz algo com Deus, aquela pessoa vai para o inferno porque está blasfemando contra Deus. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, muitas pessoas que dizem as coisas com Deus, dizem na sua ignorância. E a Bíblia não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não era o caso do Mateus. Dizia muitas coisas com Deus, com os irmãos da igreja. Nunca pisou numa igreja. Ele foi um péssimo filho, um péssimo pai e um péssimo esposo. Estava sempre usando coisas ilícitas, fumava, bebia, gostava de muita farra, enfim, era totalmente, o André era totalmente o oposto do seu irmão Mateus. É isso que todos viam, que todos sabiam, a realidade do povo era essa: Mateus é um santo e André é um demônio em carne e osso. Aconteceu que os dois trabalhavam na mesma empresa e precisaram viajar para uma outra cidade no ônibus, juntamente com todos os funcionários daquela empresa. E aconteceu ali o inesperado. E daquele acontecimento ali, naquele ônibus, naquela rodovia, apenas o Mateus e o André partiram para a eternidade. Eles morreram. E os anjos de Deus desceram juntamente com os demônios. Os anjos de Deus pegaram o Mateus, ou melhor, os anjos de Deus pegaram o André e levaram. E os demônios pegaram o Mateus, que era cristão, e os levaram. E os anjos pegaram o André, que era ateu, e levaram. Levaram todos para o mesmo lugar, assim, lá em cima, numa dimensão celestial. E ali os demônios colocaram o Mateus, que era cristão, numa cadeira e ficaram do lado do Mateus. Os anjos pegaram o André, que era um ateu, e ficaram do lado de André.
E aí, o Mateus, ele não entendeu e disse, o que é que está acontecendo? E o anjo falou, disse, olha, infelizmente, chegou o dia de vocês, vocês não estão mais lá na terra. Lá na terra tá só os corpos. E eles olharam assim, viram os corpos lá, muita gente, tumulto, aquela coisa, e os corpos dele lá embaixo. E o anjo disse, aqui está só sua alma e seu espírito. E aqui chegou a hora de vocês passarem a eternidade. Aí o Mateus disse, mas eu não deveria estar aí com você? Porque o anjo estava com o André, assim, na porta do céu. E o demônio estava com o Mateus, assim, na porta do inferno. E o Mateus questionou, ele disse, não era meu irmão que era para estar aqui? Que ele que não cria em Deus e não era para mim estar aí do lado? Aí ele disse, não, é o seguinte, vamos explicar aqui. Aqui não tem mais remédio. O que foi feito lá na terra foi feito. Porque depois da morte segue-se a juízo, conforme está escrito na palavra de Deus. É verdade, Mateus, você sempre foi um bom filho, um bom aluno. Você sempre foi uma pessoa do bem. Mas no meio do caminho, você vivia de fachada. Você fazia obra de caridade, não por amor, mas para se apresentar. Você sempre tirava foto das suas obras, registrava, fazia vídeos e fazia questão de mostrar para as pessoas. E aqui foi computado, foi registrado que você não fazia isso de coração, mas fazia para se apresentar. E a palavra de Deus disse que você tem que dar com a mão e esconder a outra. Mas você fazia questão de todas as suas obras que você fazia, não era de coração, era para se apresentar. Você ia constantemente à igreja, é verdade. Mas o seu corpo estava na igreja e o seu coração estava no mundo. Você participava muitas vezes da Santa Ceia em pecado, porque você era casado, todo mundo sabia que você era um homem bom para sua esposa, mas você tinha duas pessoas, duas amantes, fora do seu casamento. E muita gente não sabia, mas de Deus nada se oculta. Então está tudo isso aqui registrado. Então no meio do caminho, Mateus, você se desviou, se enveredou por tantos caminhos tortos e na verdade você era um falso cristão. E vai se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Apartai de mim, maldito, porque eu não te conheço. Apartai de mim e entrai para o fogo eterno. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a salvação, Mateus, é para os que crerem e para os que perseveram. A Bíblia diz, Mateus, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E você não perseverou. Para muitos você era, mas para Deus você é o que realmente é aqui, nesse momento. Aí o anjo foi falar agora de André. Ele disse, e André? O que foi que André fez? Você está registrado aí? Ele disse, sim, está registrado aqui que André fez tudo de ruim na vida. Desde criança, era um mau filho, mau aluno, ruim para a esposa, vivia nas baladas, fazia coisas que desagradavam a Deus, criticava muito de Deus, das coisas de Deus. Mas, antes de seguir viagem com você, nesse dia, quando ele foi dormir à noite, pela primeira vez ele dobrou os seus joelhos, olhou para o céu e em prantos, ele conversou com Deus, se arrependeu de todos os seus pecados e colocou ele o propósito do seu coração de que quando voltasse dessa viagem, iria para a igreja, iria dizer para todo mundo que agora ele acreditava em Deus e que ele estava no propósito de seguir uma nova vida nos caminhos do Senhor. E nesse exato momento que o André, ele fez essa oração, foi registrado aqui no céu, que ele estava arrependido de coração, porque o homem na terra, ele pode fingir que está arrependido, mas o que vale é aqui em cima, nos registros celestiais. E foi provado que o André estava realmente arrependido e que ele tinha realmente aceitado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, vai se cumprir o que a palavra de Deus disse, vinde benditos de meu Pai e entrai para o gozo eterno. Foi a mesma coisa, Mateus, que aconteceu lá no Monte Caveira, no Calvário, quando Jesus estava entre os dois ladrões, os dois malfeitores, e um dos malfeitores se arrependeu dos seus pecados e disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso.
Então, pessoal, vocês que estão aqui até agora ouvindo essa reflexão, é assim que acontece na nossa vida, nas nossas vidas. Muita gente com a aparência de que é, com a aparência de santo, de santarrão, mostrando assim um grau de superioridade espiritual acima, se igualando até o próprio Deus, mas isso só aparentemente. Às vezes a pregação é bonita, a voz é bonita, a língua estranha é a coisa mais linda do mundo, faz a caridade, tira foto, faz questão de mostrar, olha aqui, eu ajudo, olha aqui, eu sou dizimista, olha aqui, olha, eu dou meu dízimo bem direitinho. E na realidade são sepulcros caiados, são lobos disfarçados de cordeiro, é o joio no meio do trigo. Mas Deus sabe quem é e quem não é. E tem pessoas que fazem tantas coisas erradas durante toda a sua vida, mas que nos últimos instantes da vida se arrependem. A Bíblia diz que lá em cima nós iremos ter muitas surpresas. Lá em cima vai acontecer muitas surpresas. Surpresas de pessoas que pensavam, muitas vezes pensava que fulano de tal não ia estar lá, como o André estava. Né? Ninguém esperava que o André fosse salvo. E muita gente vai ser pego de surpresa, porque muitas pessoas que faziam coisas erradas na terra vão ser salvos. Por quê? Porque se arrependeram antes de falecer, de partir. Olha, em poucos minutos dá para o ser humano se arrepender de todos os seus pecados. É um mistério. Por isso que Satanás não se conforma de forma alguma. O camarada faz tudo de errado a vida toda, 50, 60 anos, e pertinho de partir, se ele pedir perdão a Deus, aceitar Jesus como Salvador, se arrepender, ele ganha a sua salvação. Tá entendendo? E o camarada que fez tudo de bom na vida, tudo de bom, era fiel, cristão, íntegro, mas se no final da sua vida ele se desviar, de começar a praticar coisas que desagradam a Deus, começar a negar o nome de Jesus, mesmo que não seja publicamente, mas em secreto, né? Como muitos, aí essa pessoa perde a coroa da vitória, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então deixo essa reflexão aqui para todos vocês. Se você sentir no coração de compartilhar ela para abençoar outras pessoas, eu agradeço a todos que assim o fizerem, em nome de Jesus. Eu sou o Sátio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.